Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniil Medvedev, que hoje venceu Alejandro Davidovich Fokina por 2-0, 6-3, 7-5, avança às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells e chega à sua 18ª vitória consecutiva. O russo vive grande fase e faz sua melhor campanha em Indian Wells. É até curioso pensar que o Medvedev, sendo esse especialista em quadraduras, como ele mesmo disse, né, não ter grandes campanhas em Indian Wells nem em Miami, mas parece que, pelo visto, essas cenas podem chegar ao fim. Isso a ver se ele vai jogar Miami, né? Inclusive, ele falou que sentiu dores aí, mas conseguiu jogar normalmente, né? O que é uma coisa muito positiva. E se a gente lembrar que vai ter quase uma semana de descanso para o Medvedev, né? Isso considerando que ele chega à final, entende? Ele deve estar em condições boas para jogar lá em Miami, então a ver o que vai acontecer. Mas mais uma vitória do Medvedev, e eu acho que assim, ele cresceu nos momentos decisivos. Ele não jogou tão bem, né, quanto em outras partidas nessa sequência, mas ele não precisou correr tantos riscos, né? A gente sabe que o Davidovich Fokina é um tenista extremamente combativo, ele é bom, eu acho que ele é um bom tenista, não seria finalista de Masters 1000 como foi em Monte Carlo ano passado se não fosse bom. Ele tem bom nível no fundo de quadra, tem uma combinação interessante de forehand e backhand, mas ele não é um tenista ataque total como ele foi hoje. Mas isso aí é uma coisa admirável do Fokina, que ele tenta mudar. Ele tenta variar, ele vai buscar a vitória de alguma maneira. Isso é coisas que tenistas muito bons, até de rankings melhores, não fazem e acabam sucumbindo a isso, né? Você tem que fazer coisas diferentes para enfrentar certos adversários. É isso que o Fokina fez para enfrentar o Medvedev. No primeiro set tentou a solidez, foi trouxe dado, 6-3, o Medvedev nem suou muito. Agora, no segundo set, mais agressivo, colocando a bola para andar, buscando mais os ângulos, começou a render mais, começou a incomodar mais o Medvedev. Então, assim, variou mais o saque, tentou surpreender, foi mais para a rede. O Fokina tentou, e ele é um cara assim, ele é lutador, ele tenta, mas a gente sabe, a gente for pegar aqui, o oponente passado do Medvedev era muito mais tenista, né? O Alexander Zverev tem muito mais recurso, né? Ele tem muito mais golpes na sua caixa de ferramentas, né? Ele faz tudo que o Fokina faz, só que melhor. Então, é aquela história, o Medvedev não precisou jogar no nível que precisou para derrotar o Zverev, né? Ele conseguia manter a bola em quadra, e é inacreditável isso, né? O cara tem 1,98 m, ele percorre a quadra daquele jeito. Ele é o tenista que melhor usa sua envergadura. Não há um outro tenista que usa essa estatura da maneira que o Medvedev usa. O Zverev também é impressionante que ele tem essa altura também, e ele se movimenta bem, ele também usa super bem a estatura. Mas eu fico pensando, Isner, Cilic, né? Alguns são mais altos, né? Mas a gente fica pensando, Kevin Anderson, esses caras também usavam bem suas envergaduras, né? O Anderson e o Cilic são destaques porque eles chegaram em finais de Grand Slam, sendo jogadores assim que tem mais o perfil de sacadores, de trocas curtas, mas porque eles conseguiram neutralizar muito seus pontos fracos, né? Mas o Medvedev, né, cara, ele é impressionante, até porque ele não é um sacador básico, né? Ele é um cara que varia muito o saque dele, tem saque com efeito, saque com kick, saque reto, entende? Isso acho que é um problema, por exemplo, pro Alcaraz, né? Que ele tem um saque que é muito um ritmo só, é potente, tem o spin dele, mas é um pouco telegrafado demais. Isso é um problema até que o Nadal teve em grande parte da carreira, de ser um saque até deveras previsível, só que eles compensam isso com um jogo de quadra, no fundo de quadra absurdo. E o Medvedev tem isso também, né? Ele não é só um baita sacador, ele é um cara que se defende super bem, contra-ataca muito bem, coloca muita precisão assim nos contra-ataques, a profundidade, os ângulos, né? É muito chato jogar contra o Medvedev por causa disso, porque ele sempre tem um golpe para tirar da cartola. Ele não é o cara, às vezes, que vai dar lá uma quantidade absurda de winners, né? Só quando ele sente mais a necessidade de ser agressivo, né? A gente viu que quando o Zverev precisou ser agressivo, ele foi muito bem. Mas hoje, assim, o cara se adaptou bem às situações, quebrou a confiança do Fokina no final do jogo. E assim, quando precisou crescer, ele cresceu. Então isso aí a gente não pode tirar nunca do Daniil Medvedev, que avança às semifinais e assim, vai enfrentar o Frances Tiafoe, que é obviamente um oponente mais difícil que o Fokina, né? Ele encaixa mais suas quadraduras, né? O Fokina, como um bom tenista espanhol, é um cara que gosta mais do saibro. O estilo de jogo dele é muito mais saibreiro do que um tênis de quadradura, que é o contrário pro Medvedev. Medvedev com esses golpes mais chapados, entende? Ele tenta ser um tenista mais das quadraduras, né? Tenta não, ele é um tenista mais de quadradura. E o Tiafoe é um cara que tem bastante potência, bastante agilidade, né? Entende? Ele é um sacador muito decente, então é um tenista que tende a oferecer um desafio maior. O histórico é do Medvedev, 4-0, mas é a melhor fase do Tiafoe na carreira. Então vamos ver como vai ser essa partida. Óbvio que pesa o fato, o Tiafoe não ganhava de um top 20 desde o US Open, ganhou agora do Cameron Norrie, mas convenhamos que de um Medvedev pro Norrie tem uma distância muito grande. Elogio que o Norrie, achou o tenista bem subestimado, mas
a gente sabe que o Medvedev é bem melhor. Então, a ver como vai ser. Eu acho que o Medvedev tem conseguido mais dinâmicas de jogo, ele tem conseguido variar mais, assim. Ele não necessariamente vai ser o cara hiperdefensivo sempre, vai ser às vezes mais agressivo quando precisar. Ele sabe variar o estilo de jogo, ele é um cara que cresce em momentos difíceis, né? Isso é algo que o Tiafoe às vezes tem seus problemas, principalmente por lidar com o lado mental. É só lembrar de uma partida que eu cheguei a comentar aqui, né? No ano passado, acho que em Cincinnati, agora não tô lembrado se foi Cincinnati ou foi no Canadá, em que ele abre 4-0 contra o Fritz no último set e leva a virada para 6-4, né? Tem horas que ele dá uns apagões na partida. E assim, se contra o Fritz já levou um pneu assim, meio que moral, né? Imagine contra o Medvedev. Então, curioso para ver. Mas como eu disse, né, 18 vitórias seguidas, que se não me engano 36 sets ganhos e apenas 5 perdidos nessa sequência, é uma amostra do que é esse tenista russo, né? Muita gente tentou jogar ele para baixo após a sequência negativa que ele teve na última temporada, e não ter jogado bem o US Open nem esse Australia Open, mas aí tá o cara calando os críticos, né? Um baita de um tenista, tá na 9ª semifinal dele em quadras duras de Masters 1000 desde 2019, o segundo melhor, né, esse tipo de estatística é o Tsitsipas com 6, o Djokovic tem 5 e o Nadal também, né, nesse quesito, só para você ver o que é o Daniil Medvedev em quadras duras. Então é legal demais ver o Medvedev voltando a jogar no nível que a gente espera dele. Vamos ver o que nos espera daqui a 2 dias. Vai ter 2 dias para se recuperar um pouco ali da lesão do tornozelo e também para recuperar um pouco a lesão do dedão, né? Porque machucou o dedão hoje, uma lesão feia. Essa lesão que ninguém gosta, né? Acho que machucou até na unha, né? Mas de qualquer maneira aí é o Daniil Medvedev mostrando mais uma vez porque foi colocado na primeira prateleira de favoritos para esse torneio. Grande exibição hoje, a ver aí como vai ser contra o Tiafoe, né? E amanhã, é claro, as outras quartas de final, Alcaraz e Alger Aliassime enfrentando um tenista que o confronto direto é totalmente favorável ao canadense, 3 jogos, 3 vitórias para o Alger Aliassime. E é claro, Taylor Fritz e Jannik Sinner, só um jogo entre os dois, inclusive em Indian Wells 2021, vitória de Taylor Fritz, a ver o que vai acontecer hoje, né? Acho que ambos vivendo momentos melhores do que naquele confronto em 2021. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.